falta a sanção da presidente Dilma Rousseff para que a guarda compartilhada se torne regra e não mais exceção a ser buscada na Justiça. Caso aprovada, a lei determina que os pais divorciados tenham direitos iguais sobre os filhos. Para falar mais sobre esse assunto, recebemos aqui no estúdio Maria Alice Rodrigues, professora do curso de Direito aqui da Unicinos, também com a gente Graciete de Almeida, que mantém a guarda compartilhada do filho Vicente. Sejam bem-vindos à Conexão, tudo bem? Olá, tudo bem? Sejam bem-vindas para essa conversa. Tudo bem, obrigada. Bom dia, tudo bem? Bom, professora, a gente começa querendo saber justamente se essa lei for realmente aprovada, né? Significa que ela vai refletir muito o atual momento que a gente vive, dessa questão também do pai estar cada vez mais participativo na criação dos filhos? Eu acredito que sim, embora a lei não traga muitas mudanças em relação à legislação atual. Porque no nosso Código Civil atual já tem previsão de guarda compartilhada, assim como o exercício do poder familiar, né, que é a relação entre pais e filhos, ele já é igualitário entre pai e mãe. Tanto que, por exemplo, para a autorização do casamento, para viagens ao exterior, a lei já prevê a necessidade de autorização de ambos os pais, porque o exercício do poder familiar é exercido por ambos os pais. O que muda, ou o que se pretende mudar com essa nova lei, é que na atual legislação, no nosso Código Civil, tem previsão no sentido de que, sempre que possível, o juiz aplicará a guarda compartilhada. E agora, de acordo com a nova redação, sempre que não houver consenso, deverá, né, ser definida a guarda compartilhada. Então, eu diria que essa é a principal mudança. A gente tem alguns dados do IBGE aqui, né, que situações de guarda compartilhada representam apenas 8,3% dos divórcios de casais com filhos no Rio Grande do Sul. E, Graciete, você acredita que esse baixo número, assim, esse baixo índice, é reflexo daquele entendimento antigo ainda de que a mãe tinha, então, né, sempre a primeira palavra ou tinha sempre a guarda do filho, a prioridade? Também. Eu acredito que sim, eu acho que isso é muito baseado no que tinha de características de quando havia separação, por a mãe estar sempre mais presente na rotina do filho, nos cuidados do dia a dia, então ela acabava ficando com a guarda dele. Mas a gente sabe que isso mudou bastante, né? Porque hoje em dia a mãe também tem as atribuições e carreira, profissão e tudo mais, e o pai, então, acho que participa mais dessa forma, compartilhando a guarda do filho. Os juízes sempre acabavam, né, professora, dando a guarda para a mãe, era mais ou menos isso, basicamente uma regra, digamos assim, né? Era muito comum. Sim, havia aquele modelo pré-estabelecido, que a guarda era unilateral e deveria ser concedida à mãe, e que o pai teria direito de visitas de 15 em 15 dias. Isso havia um certo consenso, e pode-se dizer que em alguns casos ainda há. Mas aí, justamente, é que é o problema, né? É necessário, no estabelecimento da guarda, de como estabelecer o pós-separação, a convivência entre pais e filhos, é preciso observar a dinâmica daquela família específica. Não se pode ter uma solução única, nem guarda unilateral e nem mesmo guarda compartilhada para todas as famílias. É preciso observar a dinâmica da família que está encaminhando, do casal e dos filhos que está se divorciando. Bom, Graciete, conta pra gente como é que você e o pai do Vicente então tomaram a decisão pela guarda compartilhada. O Vicente, ele tem 6 anos, é isso? E faz 5 anos que você está separada do pai dele. Primeiro, eu quero dizer que eu concordo com a professora que não dá para ter, assim, uma única forma, né? Que a gente tem que sempre procurar o bom senso e a harmonia. E eu acho que foi isso que a gente focou quando a gente, então, optou pela guarda compartilhada, sempre pensando no bem-estar do Vicente, né, e que, apesar do casamento ter sido desfeito, os laços de família continuam, né, e acho que isso que é mais importante, buscar a felicidade. Então, a questão de ele ter também um espaço na casa do pai, para ele poder estar com o pai, é super importante. A gente sempre focou muito nisso e está dando resultado. E as pessoas estranharam essa atitude de vocês, de ter essa guarda compartilhada? Na verdade, não. É uma questão assim muito normal, muito tranquila, né? O compartilhado, ele nada mais é do que a gente conversar e se entender o que cada um pode, quando pode, o que fica bom para o Vicente, os compromissos do Carlos, do pai dele, os meus. E é assim que funciona, naturalmente. Infelizmente, nem todos os casos são assim, né, Rodrigo? É verdade, né? Esse entendimento seria muito importante, mas às vezes, né, professora, não é assim, e essa nova lei também ela tem que cuidar para que não cause mais conflitos, na verdade, né? Como fazer isso?
Exatamente, essa é a preocupação que se tem em relação a essa imposição de guarda compartilhada, justamente nas situações em que há conflito entre o casal. Porque o entendimento de que a guarda compartilhada é a melhor solução para as relações pós-divórcio, isso não há dúvida. O problema é que os casais que estão envolvidos, as famílias que estão envolvidas no momento do divórcio, da separação, precisam ter essa consciência. E quando não há esse entendimento de que, em primeiro lugar, tem que se priorizar as necessidades dos filhos, de que tem que se manter um bom diálogo para que os filhos sintam, digamos assim, menos as consequências da separação, isso nem sempre acontece. E acho que a simples imposição da guarda compartilhada não resolverá esses problemas. Como é que é a rotina hoje do Vicente, então, encarando essa questão da guarda compartilhada? Então, assim, quando houve a separação, o Vicente ainda era pequeno, então a gente demorou um tempo até a gente conseguir construir essa guarda compartilhada, né? Mas hoje, basicamente, o Vicente passa, então, os dias da semana comigo. Eu sou responsável de levar e buscar na escola. E, à noite, quando eu tenho algum compromisso, o pai dele se disponibiliza em ficar com ele. E, sempre que o pai dele também tem alguma atividade, ele busca o Vicente para, então, saírem e ficarem juntos. E nos finais de semana, toda sexta-feira, ele vai para a casa do pai. E a cada 15 dias ele permanece até o domingo e no intervalo dos outros 15 dias ele volta no sábado. Professora, a gente sabe que surgem muitas dúvidas, né, com essa nova lei que pode ser sancionada hoje, e entre elas está essa questão de, bom, guarda compartilhada significa 50% para um, 50% para outro. A gente vê que no caso da Graciete não é assim, né? A guarda compartilhada ela está muito mais ligada, então, à questão de vocês tomarem as decisões que forem melhores para a criança realmente, né, professora? Então não tem isso de 50% para um, 50% para outro. Não necessariamente, né? É muito importante que, independentemente do modelo de guarda estabelecido, a criança tenha bastante convivência, tanto com o pai quanto com a mãe. E nesse aspecto, me parece que a lei teria sido melhor se tivesse dado prioridade à questão da convivência, independentemente do modelo de guarda, né? De qualquer sorte, sendo o modelo de guarda compartilhada, o que nós temos, em primeiro lugar, é uma responsabilidade compartilhada. Então, a responsabilidade é de ambos. E aí a necessidade de um mínimo de diálogo, né? Para a escolha da escola, para a escolha do tipo de rotina e, inclusive, quanto às formas de compartilhamento. Porque essa questão da convivência e da guarda compartilhada não significa simplesmente dividir o tempo, mas verificar de que modo cada um dos pais pode estar mais presente e convivendo com o filho. Então, para alguns casais, é como foi referido no caso dela, né, e do ex-marido dela. E para outros, pode ser, por exemplo, a convivência do filho durante 2 dias da semana, dormindo na casa de um genitor ou de outro. Pode ser, às vezes, por uma necessidade, por exemplo, de ordem profissional, né, de um dos pais, então que fique de segunda até quarta com um dos pais e de quinta até sábado com outro. Mas isso necessariamente não é o modelo. Volto a dizer, cada família, com a sua especificidade, vai ter que definir qual é o melhor modelo para a sua família. E tendo sempre como prioridade o interesse da criança. E como é que funciona, professora, se o pai mora numa cidade e a mãe mora em outra cidade um pouco mais distante, nessa, então, guarda compartilhada? Essa é uma outra questão, assim, que a lei deixa a possibilidade de que se tenha guarda compartilhada mesmo em cidades diferentes. E me parece que até é possível, desde que haja uma certa proximidade, né? É claro que hoje, com as possibilidades de comunicação, né, por Skype, enfim, tem as mais variadas formas de comunicação, até é possível se pensar numa responsabilização conjunta, mesmo estando mais distante. Mas aí, veja, a própria convivência entre pais e filhos, que é o que se pretende com a guarda compartilhada, de forma mais impositiva,
Quando as cidades são muito distantes, vai afetar. Então, aí não me parece que o modelo da guarda compartilhada seja o ideal quando há uma distância muito grande. No teu caso, Graciete, vocês moram um em São Leopoldo, outro em Novo Hamburgo, mas isso acaba não refletindo tanto porque são cidades próximas, né? Sim. Até eu penso que se a gente morasse na mesma cidade, seria mais prático, né? Mais o Carlos poderia estar presente no dia a dia do Vicente. Mas não é nada que impeça da gente conseguir conviver e harmonizar. Certo, professora, outra dúvida que surge também é em relação se a mãe ganha um salário, o pai ganha um salário maior ou menor, como é que ficam as despesas em relação a esse filho, né? Quer dizer, isso também vai ser dividido 50%, 50%? Vai de acordo com o que cada um ganha? Como é que funciona? Essa tua pergunta é muito importante, porque um dos equívocos em relação à guarda compartilhada é achar que quem tem guarda compartilhada tem ausência de regras e não tem responsabilidade alimentar. Não, evidente que a responsabilidade com o sustento dos filhos é de ambos os pais, mas cada um contribui na proporção das suas condições. Então, aquele que ganha mais, ele contribui mais para atender às necessidades do filho. E, portanto, mesmo tendo guarda compartilhada, haverá necessidade de estabelecer de que modo será essa contribuição, ou seja, como será a pensão alimentícia. O que pode acontecer, e normalmente acontece naqueles casais que têm mais possibilidade de dialogar, é que essa pensão ela não necessariamente é toda em pecúnia, né, em valores, mas sim um assume direto, por exemplo, o pagamento da escola do filho, o outro assume as despesas com assistência médica, enfim, mas tudo isso é pensão alimentícia. O pai continua pagando pensão alimentícia, então, também. Deve continuar. Ambos os genitores, né, se responsabilizam pela pensão. E aquele que ganha mais, aquele que tem mais condições, vai ter que assumir, de igual forma, mais as necessidades do filho. E como funciona quando a criança é recém-nascida, professora, para fazer essa guarda compartilhada? Que a gente sabe que a criança recém-nascida depende muito, claro, da mãe, né? Sem dúvida, assim, ó, a criança que está sendo amamentada, que é recém-nascida, que tem, vai necessitar passar mais tempo com a mãe. Pode se estabelecer ainda assim a guarda compartilhada, porque a guarda compartilhada não é necessariamente dividir tempo, né? Então, pode se estabelecer a guarda compartilhada, por quê? Porque o pai vai, então, estar assumindo responsabilidades, como, por exemplo, acompanhar o filho no médico, as coisas da rotina da criança, mas não significa que ele vai passar 3 dias da semana com a criança e a mãe os outros 3 dias. Claro. Né? Graciete, você e o pai do Vicente, como é que vocês costumam agir quando os dois têm opiniões diferentes sobre alguma coisa relacionada ao filho, a escola, por exemplo, que ele vai estudar? Enfim, como é que vocês procuram lidar com essa situação? Porque nem sempre vão ter as mesmas opiniões. E eu acho que isso independe do casal ser separado ou não, essas diferenças vão acontecer. E como o foco sempre é o bem-estar da criança, acho que tudo passa por um canal de diálogo que sempre tem que estar muito aberto, né? E a gente procura manter isso. E é isso, a gente conversa, a gente pensa o que é melhor para o Vicente, a gente não concorda em tudo, mas procura, então, chegar a um comum acordo. E nas escolhas do Vicente, da escola, da educação, e até a gente tem isso. Eu peço, às vezes, um socorro, eu ligo e digo, olha, me ajuda porque o Vicente está muito teimosinho, né? E bem particular da idade dele, né? Claro, é importante vocês dividirem tudo, realmente. E a gente faz assim. Legal. Nesse caso funciona, né? Mas se for, professor, um caso mais conflituoso, né, de separação, como lidar também com isso, né, com as opiniões divergentes? Justamente por isso a guarda compartilhada não é indicada em todos os casos. Porque se o casal não tem condições de dialogar, né, sobre o que é mais importante para os filhos, não tem condições de discutir, por exemplo, olha, a escola melhor para fulano é tal, por isso, por aquilo. Ou seja, se eles não têm condições de fazer esse diálogo, eles não têm como ter a guarda compartilhada. E se eles tiverem, professores, tiverem uma divergência, o juiz ele pode interferir e dizer qual é a atribuição de cada um? Na verdade, assim, o judiciário pode ser chamado sempre, né? Seja na guarda unilateral ou seja na compartilhada, mas o fato é que o que se quer é cada vez mais os pais assumindo as suas responsabilidades e não buscando o judiciário a cada conflito. Claro. Então, me parece que a lei talvez tivesse sido melhor, né? Volto a fazer uma crítica, se tivesse pensado um mecanismo de trabalho com esses pais que passam pela separação e pelo divórcio, né? Um trabalho no sentido assim,
assim, que esses pais recebessem um atendimento no momento da separação, por via das equipes multidisciplinares, assistente social, psicólogo, para que entendessem que o melhor para o filho deles vai ser sempre que esses pais tenham condições de dialogar e de decidir e de mostrar para o filho que ambos estão interessados no bem-estar desse filho e que eles terão decisões conjuntas, né, a respeito do que é melhor para a criança, porque aí até mesmo a criança vai se sentir segura e não vai se deixar, e não vai acontecer aquilo que acontece muitas vezes nos casais que têm conflito, que é a criança ser usada como arma, né, para o conflito dos adultos. O que é lamentável, com certeza. Pois é, e para encerrar, Graciete, que recado deixaria para as pessoas que estão passando por esse processo? Eu penso que sempre tem que ter como pensamento o bem-estar e a felicidade do filho, né? E com certeza o filho vai estar feliz se ele puder conviver com a mãe e com o pai. Tá certo. Então, bom, muito obrigada pela presença de vocês, pelas informações. Bom fim de ano. Obrigada. Até a próxima. Obrigada. Até mais.